Pleno domingo aí, bomba atômica no caso Marielle. Ó, a coisa ficou ruim aí para muitos bolsonaristas. O que aconteceu? A investigação do caso Marielle estava sendo feita pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, pelo Ministério Público do Rio de Janeiro e, desde janeiro, pela Polícia Federal. Pois bem, estava. Por quê? Porque já não está mais. O Ministério Público do Rio de Janeiro e a Polícia Civil do Rio de Janeiro não estão mais na investigação do caso Marielle, ou seja, aqueles que demoraram 5 anos, mais de 2.000 dias, e não acharam os mandantes, aqueles que têm inúmeras suspeitas de terem trabalhado exatamente para o oposto, para não achar os mandantes, para encobrir provas dos crimes, não estão mais lá. Então, todas as garras que pessoas das milícias do Rio de Janeiro tinham sobre a investigação desse caso já não tem mais. Por quê, Thiago? Porque a delação aí, tivemos a delação do Rony Lessa e a polícia também estava buscando outra delação. E uma dessas duas delações citou o Domingos Brazão, que é um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Domingos Brazão já tinha sido citado no caso Marielle inúmeras vezes, ele é muito amigo da família Bolsonaro. Ele e o Flávio Bolsonaro, para você ter ideia, foram os únicos deputados estaduais do Rio de Janeiro que votaram contra a CPI das milícias, quando teve CPI lá no começo dos anos 2000. Eles, os únicos, e os dois amicíssimos. O Domingos Brazão foi citado em uma delação. Como ele é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, ele tem foro privilegiado. Como ele tem foro privilegiado, a investigação dele não pode ficar na primeira instância, nem sequer na segunda. A investigação dele tem que ir para a terceira instância, ou seja, vai para o STJ. Se vai para o STJ, você não tem mais Polícia Civil. Polícia Civil trata de inquéritos estaduais. Se é STJ, você agora tem Polícia Federal. Se é STJ, você tem ali os órgãos federais. Então a investigação do caso Marielle acaba de ser oficialmente federalizada. Olha, agora a casa vai cair. Eu vou te explicar o tamanho do problema disso aqui. Antes, um segundo, eu peço que você se inscreva no canal, porque você se inscrevendo, o YouTube mostra o vídeo para mais gente que também não era inscrita. E aí a gente consegue furar a bolha e levar a verdade para as pessoas. Muita gente ainda não sabe da verdade aí desse caso. Então esperamos que os mandantes aí sejam identificados, punidos aí, e que muita gente passe a saber a verdade do caso Marielle, porque olha, eu vou falar, se você vai falar com uma pessoa mais despolitizada, eles já esqueceram, as pessoas nem se lembram direito, viu? Infelizmente é assim. Então inscreva-se. Agora, falar sobre o caso. Olha, o problema pro Bolsonaro, para essa galera aí que ficou feliz com a morte da Marielle e pros mandantes, é o seguinte, no Rio de Janeiro, tudo mostra que estava havendo ali uma manipulação do caso Marielle. Você tinha uma procuradora, a primeira promotora do caso, tinha foto dela com a camisa do Bolsonaro. Você teve delegado que deu entrevista no Fantástico, que foi lá desmentido pelo chefe numa entrevista no mesmo Fantástico 2 minutos depois de ir ao ar. Teve delegado que tinha ali tese sobre o caso, que você falava, pô, não é possível que essa pessoa seja tão burra, não tem como o cara ser tão burro, senão não passava no concurso para ser delegado. Então tinha coisa muito estranha no caso Marielle. O que ficou se sabendo aí nos últimos meses é que envolve gente muito poderosa do Rio de Janeiro, inclusive talvez alguns militares. A morte, o assassinato da Marielle ocorreu ali menos de um mês depois que começou a intervenção militar no Rio de Janeiro, que foi comandada pelo general Braga Neto. E aí, o que dizem ali no Rio de Janeiro é que são muitas famílias de sobrenome começados com a letra B que queriam a morte da Marielle. Aí elas se uniram para matar a Marielle. Lembrando que esse pessoal estava acostumado a cometer inúmeros assassinatos e esses casos sempre eram casos não solucionados. Por quê? Porque eles tinham amigos tanto na Polícia Civil, como no Ministério Público, como no Poder Judiciário. E aí o que acontecia? A polícia não investigava, o Ministério Público também não, o Poder Judiciário lá matava no peito e acabava com os casos. Então tem inúmeras mortes no Rio de Janeiro que ficaram assim, nossa, quem foi? Quem foi? Sempre essa mesma quadrilha. Sobrenomes começados com B. Olha só, o Domingos Brazão, ele é Tribunal de Contas do Estado. Ele é ministro do Tribunal de Contas do Estado. Ele está lá no Poder Judiciário. Antes ele era deputado estadual. O irmão dele, Chiquinho Brazão, é deputado federal. Tem um Walter Brazão que é vereador. Tem deputado estadual na família. Eles são em todos os cargos possíveis. Você vê que está no Poder Legislativo, no Poder Judiciário,
Tem gente aí dessa quadrilha que é bicheiro, tem gente que é militar, enfim, todos eles ali por motivos que ainda não sabemos, se uniram para matar Marielle e pensaram, ó, isso vai ser um assassinato a mais de tantos outros. O poder, a gente lá manipula a investigação, ninguém vai saber quem matou, nem quem mandou matar, fim. Não imaginavam que teria toda essa repercussão. E aí, quando tem uma repercussão muito grande, mundial no caso, o que acontece é que tem uma pressão muito grande para que se identifiquem os responsáveis. E ali é que eles se ferraram, porque em outros inúmeros assassinatos que cometeram não teve nada disso. E aí ficou por isso mesmo, um crime não solucionado, tanto faz. E nesse caso não, nesse caso, e aí você tem que começar a olhar os suspeitos. Os suspeitos são aqueles que, primeiro, tentam acabar com a comoção. E, segundo, aqueles que atacam a vítima. Aí você fala, nossa, quem será? Logo que a Marielle morreu, quem será que começou a disseminar fake news? Dizendo que a Marielle tinha sido morta pelo tráfico, ou seja, tentando ali desviar a atenção da opinião pública e dizendo que a Marielle fazia parte do tráfico e a matou. Ou seja, tentando acabar com a comoção. Era uma bandida. Foi morta por traficantes, briga de bandidos, não tem nada a ver com isso. Quem foi que começou a disseminar fake news como essas? Foi a esquerda? Ou será que foi a extrema-direita? E quem é que comandava um gabinete chamado Gabinete do Ódio por eles mesmos? Não sei, será que foi um vereador? Cujo sobrenome começa com B e que temos aí inúmeras testemunhas de que ele brigou com a Marielle 3 semanas antes da morte dela. Estranho, né? Um vereador chamado Carlos B. Vou nem falar o sobrenome aqui. Pois bem, agora você imagina, tivemos a delação aí de um dos assassinos e o outro assassino estava para fazer delação, não sabemos que não está vazando nada, mas provavelmente já fez a delação. O aliado da família Bolsonaro foi aí, tudo indica que ele foi citado. Não quer dizer que ele foi delatado como mandante, hein? Citado. Mas a investigação volta contra ele. Tem um problema grande aí para o Domingos Brazão, que eu falei aqui na última vez que eu falei sobre o caso Marielle, nas últimas vezes. Eu falei, olha, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, no último dia dela como PGR, foi lá em 2019, ela ofereceu uma denúncia contra o Domingos Brazão. E naquela denúncia ela dizia, Procuradora-Geral da República, ou seja, em Brasília investigou o caso, fora das garras da família Brazão, da família Bolsonaro e de outras famílias aí cujo sobrenome começam com a letra B, e lá fora das garras ele disse, olha, teve uma tentativa de manipular a investigação do caso Marielle. Algumas testemunhas foram plantadas aí e deram falso testemunho para levar a investigação a crer que um político ali era o mandante do caso. E a Raquel Dodge, ela colocou ali como suspeitos, colocou um vereador que o Bolsonaro o ajudou, tá envolvido no caso das joias do Bolsonaro, joia não, no caso do cartão de vacinação do Bolsonaro. É um vereador chamado Siciliano, que ele chegou a ser deportado do México uma vez e o Bolsonaro o ajudou a conseguir um visto para os Estados Unidos. Em troca disso, ele ajudou no esquema dos cartões de vacinação do Bolsonaro. Veja como tá tudo ligado, né? Marielle, cartão de vacinação, que depois a gente ficou sabendo no caso das joias também tem ligação, Bolsonaro. Você fala, que coisa! Coincidências? E aí a Raquel Dodge colocou ali como o grande mandante desse esquema para desviar a investigação do caso Marielle o Domingos Brazão. Ou seja, a Raquel Dodge, Procuradoria-Geral da República, disse o seguinte, não temos prova de que ele foi mandante do caso Marielle porque a gente não está investigando isso. Quem investiga é o Ministério Público do Rio de Janeiro e a Polícia Civil do Rio de Janeiro. A gente nem pode investigar isso, porque não é a nossa competência, mas ele é quem está desviando o rumo da investigação. A investigação da Raquel Dodge não concluiu se eles têm ligações com os delegados, com os promotores e promotoras do caso, que é extremamente... em todas as possibilidades, assim, tem 99% de chance de que tenha ligação. Com os antigos, pelo menos, os atuais não sabemos, os daquela época. E ali ela indiciou todo mundo. Eis que a Justiça do Rio de Janeiro, simplesmente o Ministério Público do Rio de Janeiro pegou a investigação da Raquel Dodge e fez sabe o quê? Rasgou. Rasgaram, jogaram no lixo a investigação e resolveram falar o seguinte na Justiça, olha, não tem provas. Aí o juiz, que não se sabe se também é amigo aí dessas famílias, chegou e falou, realmente, se o Ministério Público diz que não tem provas, quem sou eu para falar que tem? E arquivou. Então a Justiça arquivou e o Ministério Público do Rio de Janeiro nem sequer
recorreu. Quer dizer, não é uma coisa que dá para recorrer e voltar, vai para uma instância superior. Não recorreu. Você fala, nossa, essa quadrilha tem muitos contatos lá no Rio de Janeiro. Tá tudo dominado por eles. É isso. É o Rio das Milícias e dos Bicheiros. Lembre-se, um dos outros aí que está sendo apontado como um dos mandantes é um bicheiro chamado Bernardo Belo, outro que tem sobrenome com o nome B. O Bernardo Belo foi apontado aí em delação como o cara que contratou o assassino. Então, mas contratou o assassino, Thiago, então ele é o mandante? Talvez não. Talvez alguém o tenha mandado contratar o assassino, ou, como disse o Flávio Dino, ministro, são mandantes. Mais de um, Flávio Dino falou no plural, sim. Nas últimas vezes que ele falou do caso, ele fala no plural. Em janeiro, me deu trabalho de assistir o Flávio Dino, em janeiro ele fala mandante, singular. Depois, aí, junho, julho, ele já fala mandantes. Se ele tá falando, quem sou eu, Thiago, para dizer que não. E tudo indica que realmente é mais de um. Então, aí você pensa, a investigação saiu do Rio de Janeiro, agora está em Brasília. Esse pessoal não tem mais as garras da investigação. Agora ferrou, porque até então, o que estava acontecendo, e algumas fontes da Polícia Federal falavam para a imprensa, era o seguinte: a Polícia Federal fazia ali, ia para cima no caso, em uma coisa, em outra, mas a polícia não queria compartilhar muito das informações com o Ministério Público e com a Polícia Civil do Rio de Janeiro. A força-tarefa do caso Marielle só tinha um policial civil do Rio de Janeiro indicado pelo governo do Cláudio Castro. E a Polícia Federal fazia as reuniões sem ele, para não vazar. Olha só o nível da investigação em que os agentes que são idôneos, que não são lá dessa turma aí, eles ficam com medo de que a polícia saiba, ou o Ministério Público saiba em que pé está a investigação, porque obviamente os mandantes vão saber também. E aí você já tem ali, a Procuradoria conseguiu provar e oferecer denúncia de que já teve tentativa de manipulação da investigação. E aí eu vou te falar a opinião do Thiago, você talvez aí, se tiver uma opinião discordante, aí diga. Mas minha opinião, geralmente, quando tem alguém tentando desviar o foco de uma investigação de um crime, é porque essa pessoa tem a ver com o crime. Geralmente, não vou aqui eu falar que, nossa, quem tentou acabar com a comoção, a família Bolsonaro tentou acabar com a comoção, eles têm a ver com o crime. Não vou falar. Não vou falar que, nossa, o Domingos Brazão aí, pela denúncia ali, que depois a justiça rejeitou aí, porque o Ministério Público lá tá tudo dominado, pela denúncia, ele tentou desviar a investigação do caso Marielle e levar para um outro lado para incriminar outras pessoas. Quer dizer que ele é o mandante? Não vou falar isso, mas geralmente, pelo menos em filmes, em novelas, em séries, na vida real talvez não, né? Vai saber. Geralmente é alguém que tem a ver com crime. Não consigo imaginar uma pessoa que fale, nossa, não tenho nada a ver com aquele crime nem com aquela investigação, mas eu tô afim hoje de pregar uma peça na polícia, eu sou muito travesso, eu sou muito sapeca, eu vou pregar uma peça na polícia, eu vou mudar o rumo daquela investigação ali, que não tem nada a ver comigo, aí eu vou incriminar uma pessoa inocente qualquer, só para pregar uma peça. Pegadinha do malandro. Não parece uma coisa muito comum. Então, veja, agora está no STJ e a tendência é que o Domingos Brazão seja afastado do Tribunal de Contas. Ele ficou afastado de 2017 até maio desse ano do Tribunal de Contas do Estado. Então, apesar dele ser ministro do Tribunal de Contas, ele não estava, ele estava afastado. Só que no Brasil tudo é muito bom, afastado com salário integral. Pô, acha que alguém do Poder Judiciário do Brasil vai ser afastado e ficar sem receber? Jamais. Pois bem, mas agora ele voltou. Como ele voltou, tem foro privilegiado. Então foi citado, então a investigação é federalizada. Até então, até 2019 e tal, mesmo que ele fosse citado e foi inúmeras vezes na investigação, como ele estava afastado, ele estava sem foro privilegiado. Então a investigação continuava na primeira instância e continuava nas garras dele. Aí olha só que coisa. O cara quer voltar para o emprego, quer voltar lá para ter poder. O poder de um ministro de Tribunal de Contas é muito grande. Aí ele volta, por conta disso ele reganha o foro privilegiado, por conta disso a investigação sai ali das garras dele. Deu ruim, hein? Agora você imagina o desespero dessa galera aí, porque a Polícia Federal está para descobrir o mandante. Lembremos, a última vez que o Flávio Dino falou sobre o caso, ele disse, olha, até o final do ano teremos aí o mandante, tudo indica, viu? Já estamos em outubro,
Então faltam aí 3 meses, outubro, novembro e dezembro, e aí já saberemos o mandante se tudo correr como o planejado. Mas tivemos aí delação, depois outra delação, então parece que as coisas estão até mais avançadas do que a gente imaginava. Ó, eu peço a sua inscrição no canal novamente e seguiremos aqui na luta contra essa corja aí maldita. Falou!